Reza a sabedoria das idades que o estabelecimento do centro representa também a manifestação das origens. O centro tem o grande poder da síntese, e quando ele desborda, manifesta a energia mais plena e universal. Apenas quando o centro está maduro é que o novo realmente tem o poder de emergir. Os mitos antigos estão prenhes de referências sobre paraísos situados no centro misterioso das terras. Lendas exóticas acompanham os viajantes de terras longínquas. Velhas histórias falam de tempos remotos onde tudo era perfeito e harmonioso. Perscrutando a história, se descobre que estes boatos possuem grandes fundamentos. E que as augustas esferas estiveram veladas por guerreiros sagrados e pelo respeito profundo dos povos. Como se fossem os próprios alicerces da terra. Estas lendas nos falam de tempos de grande liberdade, justiça e dignidade, e também de conquistas heróicas que mereceram ser zelosamente veladas, depois que parte da humanidade decidiu acatar os caminhos da sabedoria eterna. Ensina daí a sabedoria das idades, assim como faz a própria ciência, que as regiões centrais possuem tendências naturais para produzir vórtices poderosos e gerar conglomerações, por serem focos de concentração de energias, elementos e informações. As estrelas são complexos ígneos, formados em zonas de concentração de poeira cósmica. Os planetas podem ser corpos depreendidos das estrelas ou por elas apreendidos.
ou senão apenas formações paralelas dentro de um espaço-tempo integrado. E as constelações são redemoinhos estelares que reúnem as estrelas em zonas mais amplas, centralizadas em grandes buracos negros ou brancos. As manchas solares são ciclones magnéticos que migram a cada 11 anos através dos centros hemisféricos do Sol, ou mesosférios. O mesmo fenômeno organiza o campo eletromagnético da Terra e produz as tropopausas que geram as correntes de ventos responsáveis pelas inversões climáticas das faixas subtropicais. Estes ventos e as correntes marítimas associadas favorecem as grandes rotas de navegações, responsáveis historicamente pelos translados intercontinentais que produzem o fomento das culturas e a integração das civilizações. Ciclones, furacões, tufões e tornados são fenômenos planetários que ocorrem especialmente nas zonas intertropicais do globo. Os redemoinhos de águas, tão conhecidos nossos, também acontecem em alto mar, de forma gigantesca, com grande risco para as embarcações. A principal origem das montanhas ocorre por dobramento ou por sobreposição de placas tectônicas, implantando cadeias de montanhas no interior dos continentes. Enquanto os litorais geram planícies sedimentares, as montanhas produzem planaltos por erosão. A relativa aridez central seleciona os espíritos e ajuda a preservar a cultura. Pois o afastamento dos litorais pode reduzir o volume das chuvas e produzir estepes e desertos. A menos que exista o milagre natural de alguma grande floresta como a Amazônia, que se deve em boa parte à juventude geológica da região e à presença das cadeias andinas que concentram as nuvens no centro do subcontinente. De fato, também existem sínteses biológicas na forma de ecótones, ecossistemas centrais ou de transição. No organismo humano, merecem destaque, por sua vez, o plexo solar, que, não casualmente, recebe este nome como um centro mais físico. Assim como o contíguo coração, como um centro ainda mais espiritual e universal. E, naturalmente, se deve incluir, da mesma forma, o cérebro como um terceiro e importante plexo neural. Todos eles devidamente reunidos pela coluna dorsal.
Também podemos afirmar que, dentro da geografia humana, existem zonas solares mais físicas e zonas polares mais sutis, que se complementam para formar a multidimensionalidade da vida sobre a Terra. Zonas solares são regiões internas onde prevalece a importância das conformações harmônicas telúricas, como nos centralismos geopolíticos, geodésicos e geográficos. Estas zonas se associam aos mitos regionais de Agartha. Ao passo que nas zonas polares prevalece a importância das conformações astronômicas harmoniosas, como nos centralismos axiais, equatoriais e hemisféricos. Estas regiões se associam, pois, aos mitos nucleares de Shambhala. Tradicionalmente, os mistérios do centro se expressam em 3 níveis, atendendo às demandas do microcosmo, do mesocosmo e do macrocosmo. Nisto velam-se, pois, os tradicionais mistérios trinos de Shambhala. Trata-se daí dos meandros da tradicional cultura solar, os augustos mistérios universais do centro ou do próprio coração das coisas. No indivíduo, o centro sagrado representa, pois, coordenar especialmente as energias do coração. Neste núcleo acham-se as primeiras grandes verdades do ser, através do justo equilíbrio criador entre céu e terra, ou Che-Chien na China, termo que define o símbolo do Tao com seu duplo Yin-Yang, e que remete às próprias estruturas do coração físico, cujas 4 câmaras representam ademais os 4 elementos da alquimia. O despertar pleno deste chakra dá lugar à primeira iluminação verdadeira, através da ascensão cabal da energia Kundalini. Apenas quando acontece a realização deste 4º centro é que o ser humano está completo, uma vez que o reino humano é quaternário, emergindo assim o humano sobre as bases essenciais dos reinos mineral, vegetal e animal. Para despertar este centro, toca trabalhar ativamente com as energias focalizadas no próprio coração ou a partir dele, para incluir, na verdade, toda aquela tríade superior de centros a qual o coração já se integra. As energias correlatas e mais refinadas são aquelas do fogo e do ar, pois ambas preparam ou ativam a consciência superior. Por justa analogia, algo semelhante acontece nas estruturas sociais e planetárias. No plano social, a 4ª categoria é a espiritual ou sacerdotal. Por sacerdócio, entende-se a socialização profissional da atividade espiritual, sobre bases legítimas e vocacionais. Assim como necessárias, é claro, em favor dos leigos e dos principiantes, entre outros.
A bem da verdade, a realidade do sacerdócio perfeito ainda não tem se manifesto espiritual e socialmente em nosso planeta, por uma simples questão de evolução, senão como uma realização de alguns poucos. Este patamar da cultura mundial tocará somente agora aparecer de fato através da nova raça raiz emergente nas Américas, por ser esta também a quarta evolução humana da ronda atual, pós-Lemúria, Atlântida e Aryavarta. O amadurecimento desta humanidade possibilitará, então, a manifestação social das verdadeiras instituições do coração, como são as almas gêmeas no plano do matrimônio e a iluminação plena na esfera da espiritualidade. E, finalmente, cabe encontrar os centros sagrados das coisas no próprio planeta. Estes centros são relativamente móveis, porque devem acompanhar a progressão das raças raízes sobre a face da Terra através das idades humanas. Assim, cada continente possui a sua região coração, por vezes até mais de uma, devidamente organizada pelo próprio planeta, através de uma geologia adequada para forjar os valores da alma e do espírito. Naturalmente, estamos falando sobretudo dos planaltos e altiplanos, assim como montanhas e cordilheiras. Estes locais de difícil penetração foram capazes de honrar a natureza inacessível comumente atribuída a Agartha, preservando as tradições e as culturas do espírito. Na Ásia são os Himalaias e adjacências, assim como a região do Altai. Na Europa são os Alpes e os Pirineus. Na África são os Atlas e o Kilimanjaro. E nas Américas são as Rochosas e o Platô Costeiro, o Planalto Central Mexicano e o Altiplano Andino. Mas também existe na vasta região oriental de Sul-América o seu coração geográfico, situado no Planalto Central brasileiro. E isto é muito importante conhecer, porque a evolução espaço-temporal do eixo polar faz incidir as energias focais da nova era sobre esta parte do continente. E neste aspecto, os planaltos e altiplanos sinalizam também as fontes de orientação espiritual havidas dentro de cada ciclo humano. Personificadas na figura dos mestres de luz precursores. Ademais ressignificado através de pirâmides, stupas e símbolos afins, para aludir à ordem perfeita de ascensão coletiva disto tudo resultante. Agartha se relaciona, pois, comumente a uma região central dos continentes, onde se fincam bases culturais sagradas e universais, conformando daí analogias com a elevação do espírito.
São bem conhecidas diferentes visões da Agartha, mas aqui trataremos apenas da abordagem tradicional, histórica e geográfica do tema, passando ao largo a ótica New Age intraterrena heterodoxa. Agartha é como uma fênix que ressurge em cada nova humanidade florescente, e a reconstrução da Agartha na face da Terra representa uma das mais nobres e urgentes tarefas dos iniciados de uma nova era, porque ali está a verdadeira semente do Universal. Podemos dizer, na verdade, que é a própria organização da Agartha que determina os novos ambientes de evolução e forja aquela raça de iniciados que abre tradicionalmente uma nova era. Agartha indica a necessidade de recolocar a roda da boa lei em movimento. Não se trata, pois, tanto de reconstruir nenhuma roda ou círculo novo de ideias, a partir de concepções humanas ou pessoais, porque a tradição já é perfeita por si só. Os iniciados de Agartha reconhecem humildemente que os fundamentos são sagrados. Cabe apenas limpar o espesso pó que recai sob o acúmulo dos séculos sobre o seu ouro eterno, para fazer então a roda da lei reluzir uma vez mais e seguir assim o seu giro evolutivo, fixa sobre o seu eixo eterno. O novo modelo cultural será plural, visando a experiência da educação espiritual permanente, resgatando daí todos os modelos anteriores da humanidade. Desde o paleolítico mais natural até as melhores ideias sobre a civilização, como polos de paz e de cultura avançada, sem se afastar da natureza. Hoje já podemos ter nítidos vislumbres da nova Agartha, sim, da nova Shambhala. Ela começa a se delinear nos polos escolhidos ou predestinados a tal. Aqueles que se dirigem para estes pontos encontram já muitas indicações, como é a presença do harmonizador planetário, símbolo icônico do novo paradigma de humanidade, ou mesmo símbolo axial do próprio governo espiritual do mundo. Porém, um dos grandes símbolos dos tempos é aquele de Aquário, a nova era. Neste contexto, o jorro do aguador pode receber muitas atribuições. No plano físico, podemos descobrir uma região tida como o aquário do continente, o reservatório das águas da nova era, ou a caixa d'água da nação, desde onde se abastecem as principais bacias hidrográficas do país. E a questão se estende então à Amazônia, de onde provém os rios flutuantes que produzem as chuvas no centro-sul do país. No plano emocional, temos as águas como símbolo tradicional do psiquismo e da própria humanidade, presente na indicação do clima tropical autêntico, não raro associado à herança atlante. Onde o psiquismo fora já capaz de se transmutar nas energias superiores do coração, nos casos mais exaltados da raça,
através do trabalho abnegado sobre si mesmo, produzindo a iluminação e a imortalidade. No plano mental, o jorro do aguador pode assumir a forma da síntese da sabedoria através da presença de ensinamentos universalistas profundos destinados a estruturar as coisas da nova era, aureolando assim em especial os caminhos sociais do tempo novo, como mais um sinal da manifestação da Agartha eterna. Por fim, coroando a tudo, e para representar já a verdadeira expressão espiritual desta nova era quaternária, tem-se a manifestação plena e radiante do plano intuitivo que define a nova evolução humana, através do trabalho das novas escolas de iniciação, em torno das quais emergem realidades tão sublimes como as almas gêmeas e a iluminação verdadeira. E assim, os contornos da nova Agartha acham-se já devidamente assinalados em todos os mundos, especialmente para aqueles que possuem a intuição desenvolvida. Sabidamente, Shambhala não é apenas um ponto isolado no mapa, mas um complexo naturalmente cosmificado. Então, Agartha conta com todos estes pontos de apoio, que são como os contrafortes de uma cordilheira sagrada. Vasto é o Planalto Central brasileiro, caracterizado pela vegetação do cerrado. As savanas ou as estepes têm sido, através dos tempos, os biomas naturais dos guerreiros espirituais. Aquilo que já foi o Dharma de uma raça raiz, hoje se apresenta como recapitulação histórica para atingir um novo patamar de evolução coletiva. Pode haver muitas razões para focalizar atualmente o Planalto Central do Brasil, tal como o estágio atual da organização da brasileira Nação do Arco-Íris, sediado no Centro-Oeste e ativando a energia dos Guerreiros da Luz. Porém, toca também acionar a força de eclosão da nova era, através do trabalho geocentralizado. Ademais deste fato, ativar as energias cardíacas espirituais que representam a lei de evolução da nova raça raiz. Nas analogias do ólon planetário trazidas por José Arguelles, o centro ou coração das 5 forças está situado numa faixa intratropical. Deste modo, o coração do país também oscila entre as duas energias centrais. Para conhecer a gênese das coisas, devemos aprender com a natureza, se queremos ser realmente parte da vida. A vida se renova sempre, havendo condições para tal. E ela começa pequena, ínfima, numa célula fecundada, que depois cresce e se divide para multiplicar. São assim também os processos sociais de renovação. Basta conhecer a história para saber. A gênese da verdadeira mudança jaz invariavelmente nos enclaves libertários da cultura de síntese.
O coração natural do Planalto Central do Brasil é a Chapada dos Veadeiros, o ponto mais alto e o microclima mais afável e perfeito, ou o núcleo do núcleo. A região foi identificada pelos movimentos de nova era na virada dos anos 80, originando o projeto Rumo ao Sol, que visava a criação de redes de comunidades alternativas nas proximidades de Alto Paraíso de Goiás. As prospecções sobre a centralização da capital no Planalto Central começaram no tempo do Império. Porém, se este ainda estava muito vinculado aos litorais, através da história colonial, a jovem república tratou de dar ênfase à mudança da capital. Procedimento este que, desde Dom João VI, se tornava uma tradição no país para assinalar a chegada de um novo momento social. Em meados do século, a Segunda República, de cunho mais social, colocou as bases para se vir a levar a cabo este projeto, através da Marcha para o Oeste. E logo depois pela própria criação da nova capital, celebrada efusivamente como um novo grande momento da nação. Veio, porém, logo a ditadura militar, que perverteu a função social de Brasília, fazendo da nova capital apenas uma ilha de corrupção e opressão. De fato, quando olhamos o Brasil da virada dos anos 60, com a criação de uma nova capital e sob um efervescente caldo social, percebemos a nação como uma ave que é a forma de Brasília, abatida pela ditadura em pleno voo. Não obstante, a juventude não se rendia e revelava novas facetas. A repressão acabaria por estimular a cultura alternativa no país, a qual veio em socorro do destino maior desta grande nação do arco-íris. Da mesma forma como o marxismo se contrapôs politicamente ao capitalismo, os alternativos pretenderam opor-se ambientalmente ao sistema global de depredação da natureza, recriando modelos de convívio com ênfase naturalista e comportamental. Cabe agora este novo ciclo de experiências realmente emergir e se emancipar, resgatando o melhor do passado e afirmando o futuro pela socialização dos saberes alternativos, para então fundar a Terceira República de cunho filosófico. É o Dharma desta nação predestinada transladar a sua capital a cada 200 anos, seguindo certos ciclos naturais, para compor desta forma a sua mandala social, um reflexo nada casual da sua própria mandala geopolítica, escapando assim de muitas armadilhas impostas pelos adversários e pelo karma dos seus próprios atavismos. Por isto, dar prosseguimento ao projeto de redistribuição da população pela nação, sempre com novas metas socioculturais,
representa uma parte essencial da manifestação do país da nova era. Aqueles que desejam realizar a grande obra da iluminação devem aprender também a colocar os pés no rio do tempo, superando todas as dicotomias e encontrando as formas necessárias para auxiliar a humanidade. Através dos verdadeiros recursos alternativos que não são alienados, mas sim multidimensionais. A organização desta região central emerge assim como a primeira grande missão coletiva da nova era, destinada que está a ser a noozona ou base noosférica pioneira dos novos tempos. As próprias fundações do futuro, então. É possível dizer isto em função da confluência de fatores espaço-temporais centrais que se reúnem nesta região. Cabe daí depurar e organizar as forças ali presentes, em favor do novo e do universal. O que vale tanto para as culturas tradicionais como também para as novas tendências, não raro eivadas de atavismos inconscientes. Sempre lembrando, afinal, que, nos termos da manifestação da Agartha, se trata, então, da implantação de uma nova civilização, e não apenas de mais uma seita qualquer, envolvendo, portanto, a geração de um novo modelo de humanidade. Toca daí fomentar o ambientalismo integral, a fraternidade universal e o ecumenismo com foco nas profecias, e depurar passo a passo os hábitos e as relações culturais, sociais, raciais e de gênero. Tudo isto possui, pois, um território central predestinado para acontecer, como berço das águas do terceiro milênio, no amplo coração do país e do continente da nova era. A Chapada dos Veadeiros acha-se daí custodiada por um quadrilátero de regiões que também demanda ser especificamente trabalhado, apresentando na linha vertical o Jalapão, extensível a Palmas e Taquarussu ao norte, e a Serra dos Pirineus, extensível a Brasília e a Anápolis ao sul, e na linha horizontal a Serra do Roncador, extensível a Cuiabá e a Chapada dos Guimarães a oeste, e a Chapada Diamantina, extensível a Terra Ronca a leste. Regiões também regidas a miúde por forças centrais ou agartinas. Todos os esforços devem ser concentrados, pois, neste grande foco telúrico, a partir do coração de cada pessoa, seguramente, pois será sempre mister tecer este alinhamento entre o coração individual, social e planetário, sob pena de perda de sentido e de legitimidade.
Atuar no coração da Terra naturalmente favorece estes alinhamentos e realizações. Ainda assim, cabe sempre investir com muita sabedoria e orientação, para se alcançar, finalmente, o milagre de fazer possível o impossível. Não obstante, desde o pioneiro movimento Rumo ao Sol, de 1980, se tem começado um êxodo progressivo de cultura alternativa para a Chapada dos Veadeiros, rescaldando em outros pontos mais ou menos próximos. Provocando transformações na mentalidade geral, sejam nativos ou alternativos. Os caminhos estão, pois, abertos para o novo. É chegada, porém, a hora de uma nova síntese através da criação da cidade-comunidade, de viés intencional e planejada. Tal coisa talvez já não possa ser realizada através da própria cidade de Alto Paraíso, mas poderá ser feita em alguma outra parte da mesma Chapada dos Veadeiros. Para Alto Paraíso, como cidade consolidada e de perfil central na região, caberia um trabalho paralelo e complementar, onde seria de grande proveito o desenvolvimento de um sistema geográfico solar nos moldes da eubiose, tal como já tem sido proposto por membros eminentes daquela instituição para esta mesma cidade. Porém, é mister erguer também um baluarte de cultura inteiramente nova na região, sem aqueles vícios e atavismos conhecidos. Pois se Agartha se associa mais a uma região, Shambhala seria já aquela cidade sagrada onde se experimentam vivamente as novas instituições. As lendas dizem que Agartha é inacessível ou impermeável à corrupção, como explica Santives Dalvendre. Estas são regras universais, presentes nas grandes profecias do mundo. Não é possível criar um mundo novo sobre a devassidão, a exploração e a decadência. Por isto, a proteção física sempre se completa com a defesa dos retos valores. Estudando os signos dos tempos e as vias de evolução, encontramos sempre a marca de Agartha, a Magnífica, nas fundações dos tempos novos, gerando a restauração necessária e trazendo a milagrosa renovação das coisas. A questão social, como foro das instituições, é um dos alvos diletos dos interesses e das disputas humanas, demandando muitas vezes o sigilo na fundação e na preservação do sagrado. Mesmo na esfera do esoterismo e até do perennialismo, raros são os autores capacitados a avaliar estes profundos laboratórios sociais, diretamente inspirados nas escolas iniciáticas, como são as Agarthas na face da Terra. Por isto, Agartha é interna e é secreta.
Os mistérios de Agartha são sempre velados ao profano, que facilmente distorce as suas augustas premissas. Porque envolvem as questões mais sagradas do centro e das origens, dos eixos espirituais e dos núcleos solares do planeta, assim como as grandes sínteses entre céu e terra, plasmadas na ordem social sagrada da sinarquia eterna, custodiada tradicionalmente pelas mais nobres linhagens de guerreiros e pelas mais avançadas ordens espirituais. Toca, pois, organizar esta região protegida culturalmente, uma zona infensa à anticultura desumana de devastação e de expoliação do homem e da natureza, como fonte criadora, enfim, de renovação cultural segura para a humanidade. Ali se fará todos os sincretismos necessários, visando a unidade cultural do mundo novo. Mais uma vez, a síntese da cidade rural-urbana trará uma nova luz ao mundo, valorando tanto o sensível quanto o conceitual, ou a experiência igualmente que a ideação. Invertendo a antilógica da cidade como câncer social e resgatando suas funções originais, a cidade nova será um chakra de recriação da vida natural e dos modelos mais naturais, assim como transcendentais, de vida e do ser. E quando este coração da nova nação estiver realmente maduro, poderá se cumprir a profecia do Rei do Mundo sobre a saída dos povos agartinos dos interiores da Terra para auxiliar a humanidade em crise na busca de respostas para os dilemas da civilização. E assim começa realmente uma nova era.